Então, estamos continuando o capítulo 3, né? E, ao chegar, o honorável mentor, utilizando-se da técnica de projeção de imagens numa tela de imaculada brancura que se encontrava presa à parede do fundo da sala, explicou-nos: as cenas que veremos estão sendo enviadas diretamente da instituição espírita, que é um dos móveis da nossa próxima visita e atividade no planeta querido. De imediato, silenciou, a fim de que pudéssemos observar a movimentação espiritual da casa dedicada à divulgação e vivência do Espiritismo. Tratava-se, trata-se de uma noite de exposição da codificação espírita, e, naquele momento, o orador estava terminando a tarefa doutrinária. Podemos observar que se encontrava inspirado pelo mentor da casa, enquanto a assistência expressiva dos ouvintes recebia conveniente socorro bioenergético. As câmaras que nos transmitiam as imagens focalizavam as pessoas atentas, exatamente no momento em que estava sendo proferida a prece de encerramento dos trabalhos. A unção que a todos dominava produzia uma vibração de alta potência, que era correspondida por verdadeira chuva de fascículos de luz que caíam sobre todos, penetrando-os, enquanto alguns espíritos benfeitores assistiam os seus afetos, envolvendo-os em ondas sucessivas de harmonia balsâmica. Uma jovem, em lamentável processo depressivo, que se mantivera imersa na própria angústia, enquanto era vampirizada por um adversário perverso e inclemente, ao aspirar a psicosfera ambiente que se fazia muito sutil, pareceu despertar do torpor que a martirizava e deixou-se dominar pelas lágrimas, sem qualquer desespero, qual se for uma catarse das emoções infelizes que experimentava. Pela memória passaram-lhe as cenas da infância, alguns sofrimentos com a orfandade materna e os maus tratos da segunda esposa do genitor, que lhe desencadearia o tormento psicológico mais tarde, conforme ocorreu também decorrente da injunção obsessiva do perseguidor desencarnado. E, nesse evocar das lembranças, recordou-se da mãezinha com quem convivera somente até os 4 anos. Naquele instante, a genitora radiosa acercou-se-lhe e beijou-a ternamente, balbuciando palavras de ânimo e de encorajamento, que ela captava como estímulos abençoados. Um dos espíritos encarregados dos passes na sala de largas proporções e que se encontrava a postos, passou a aplicar-lhe a terapia própria, conseguindo deslindá-la dos fluidos do inimigo irado, que se sentiu vencido nos propósitos de levá-la ao suicídio. Com essa ideia havia sido ela conduzida ao centro espírita por uma familiar devotada, dando-se então conta do que lhe iria suceder. E ao contato das energias saturadas do vigor e da paz, foi lentamente diminuindo o pranto e escutando a voz intracraniana da abnegada mãezinha, que agora encontraria ressonância para ajudá-la no processo de libertação do transtorno que se apresentava sob os dois aspectos, o psicológico e o obsessivo. Quando as luzes aumentaram o nível de claridade, já que o salão ficara suavemente iluminado para a etapa final da reunião, a amiga surpreendeu-se com o aspecto da paciente, que lhe murmurou timidamente: "Não sei o que se passou há pouco. Somente posso constatar que estou invadida por um bem-estar
que havia desaparecido de mim nos últimos meses. Tive a sensação de rever minha mãe e de ouvi-la emocionada, encorajando-me. Uma estranha ocorrência me tomou, como se houvesse sido desatrelada de algo constringente, que me esmagava o tórax e detinha meu pensamento na ideia fixa do suicídio. Pude orar, o que não fazia há muito tempo. Ato contínuo, segurou a mão da prima num gesto de gratidão, quase sorrindo, enquanto a acompanhante emocionada lhe retrucou: amanhecer de uma nova era. Jesus ouviu-nos as rogativas, e você está sendo abençoada pela oportunidade do refazimento. Após uma pequena pausa, concluiu: isto, porém, não representa a cura, e sim a primeira vitória no processo de recuperação. Os medicamentos irão auxiliando-a no reequilíbrio das neurocomunicações, graças às substâncias responsáveis pela alegria e pelo bem-estar, enquanto a terapêutica espírita afastará algum adversário desencarnado que se compraz com o seu estado depressivo e certamente planeja arrebatá-la do corpo para prosseguir no infeliz processo vingador. Essa batalha você a vencerá com esforço próprio e as bênçãos dos céus. Não abandone o recurso benéfico agora ao seu alcance, mas permaneça vigilante, porque o espírito que foi afastado tentará voltar e o fará com mais força e revolta. A jovem abraçou a familiar e pediu-lhe: ajude-me na minha fraqueza e não me deixe sucumbir. Agora eu sinto o poder de Jesus na minha vida. Necessito vencer esse mal que me toma e viver, a fim de poder ser útil a mim mesma e à humanidade. Retribuindo-lhe o afeto espontâneo, a esclarecida companheira anuiu de boa mente, arrematando. Tudo o que estiver ao alcance dedico a você, mas a parte mais difícil e persistente é a que lhe diz respeito, em razão dos seus compromissos para com a vida. Mãos dadas, afastaram-se da sala, espiritualmente amparadas pela genitora da paciente. Percebi que todos que acompanhavam a ocorrência estavam com os olhos marejados de lágrimas. Observávamos os frequentadores de saída. Duas senhoras conversavam animadas. Uma delas, assim que alcançou o pátio externo da entrada, referiu: não há dúvida sobre a beleza da mensagem que o nosso irmão nos apresentou. Achei-a, entretanto, muito longa, um tanto cansativa, e confesso que não pude acompanhar o seu raciocínio, mesmo porque observava o comportamento da dona fulana, que teve a coragem de vir à reunião quase despenteada. Você não acha que ela deveria estar com algum problema, porquanto ultimamente anda desarrumada, quieta? E enquanto se permitia a maledicência, atraiu o antigo comparsa desencarnado, que a explorava psiquicamente e que ficava retido nas barreiras de entrada do salão doutrinário. A outra, serena e gentil, respondeu-lhe: penso diferente de você. Não posso entender como uma palestra rica de otimismo e de diretrizes formosas para a nossa felicidade, em um período de 45 minutos, apenas possa parecer-nos cansativa e tediosa. Lamento não haver sido mais demorada, porquanto estava aplicando os ensinamentos em minha conduta e descobrindo determinadas falhas emocionais, que procurarei corrigir a partir de agora. Quanto à dona fulana, estou informada de que o seu esposo desencarnou de maneira trágica em um cruel acidente, há menos de um mês, e que ela se comportou com a nobreza de uma verdadeira espírita.
embora encontrando-se despedaçada interiormente, mas digna e encorajada a prosseguir. Amanhecer de uma nova era. É natural, portanto, que se encontre triste, e não a vejo tão desarrumada como você aponta. É uma questão de ótica. Vejo-a em reflexão profunda quanto aos reais valores da existência, às suas surpresas e à maneira de se enfrentar, superando os cuidados superficiais que tanto merecem nossa atenção. Sentindo-se desencorajada na insensatez, mas pertinaz na crítica, arrematou: ocorre que você tem sempre uma desculpa para tudo. Esse é o seu mal, pois que sinto que você é espírita demais para o meu gosto. A amiga, que não desejava discussão, sorriu e encerrou o diálogo infeliz. Outras observações facultaram-nos entender como a mensagem do bem encontra guarida nos ouvintes de acordo com os seus interesses e compromissos morais. Nesse momento, o expositor começou a atender a imensa fila de pessoas aflitas que vieram à reunião a fim de solicitar-lhe diretrizes e auxílio, conforto e amparo espiritual. Bondosamente e com jovialidade, inspirado pelo seu mentor espiritual, permaneceu às ordens de cada um enquanto a sala se esvaziava. O trânsito de desencarnados tornou-se mais expressivo, porquanto logo depois haveria reunião especial para atender às suas necessidades variadas. Entidades generosas apontavam os lugares que deveriam ser ocupados, enquanto uma suave melodia que ecoava no ar envolvia os recém-chegados. Nesse momento, a transmissão foi suspensa e o venerável mentor explicou-nos: a instituição que estivemos vendo em plena atividade servir-nos-á da sede para a ação durante os próximos 30 dias, que esperamos sejam suficientes para o atendimento aos compromissos que nos dizem respeito. Neste grave período de transição planetária para mundo de regeneração, aperta-se o cerco do sofrimento às criaturas humanas, e os espíritos resistentes no mal percebem que não poderão continuar nas façanhas infelizes a que se entregam. Em consequência, enfurecidos e revoltados, agridem com maior ferocidade aqueles que se lhe emaranham nos ardis, como se esperassem driblar os planos divinos. Todo o planeta está envolto por dificuldades crescentes, decorrência natural da incúria e do egoísmo da própria criatura humana ao longo dos milênios. Antes, tinha-se a impressão de que o poder das armas solucionaria qualquer dificuldade entre as nações. Mas, agora, as graves problemáticas são internas em todos os países, resultando nos desconcertos inumeráveis que vêm produzindo prejuízos inesperados nos povos que, infelizmente, ainda não despertaram para a verdadeira fraternidade. A fome dizima multidões na África sofredora, em guerras tribais sem fim, assim como em quase todos os países. As revoluções internas sacodem aqueles vitimados pelas ditaduras impiedosas, as religiões fanáticas estremecem, as finanças internacionais sofrem o impacto da incompetência de muitos administradores e as enfermidades de etiologia variada despedaçam corpos, mentes e corações confrangidos. No sermão profético, narrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13, quando Jesus se refere aos grandes fenômenos referentes ao fim dos tempos, morais desditosos, declara que, se não fosse pelos eleitos,
que o Pai escolheu, as dores seriam muito mais terríveis. Esses seus eleitos são todos aqueles que se permitiram, por ele, eleger em razão da sua conduta e de sua dedicação em respeito às soberanas leis. Nesse painel de desafios e padecimentos, a pátria do Evangelho experimenta igualmente os efeitos danosos das desigualdades sociais, das minorias sofridas e abandonadas, da indiferença dos poderosos, da corrupção absurda e da indébita utilização dos recursos públicos, que deveriam ser aplicados a benefício do povo necessitado. Medidas paternalistas e eleitoreiras são tomadas, sem que as causas da miséria sejam removidas pela educação das novas gerações, cada vez mais abandonadas na formação do caráter e no respeito aos direitos humanos, mediante leis justas e devidamente cumpridas. O abençoado reduto doméstico perdeu o rumo e a alucinação tomou conta de quase todos os segmentos sociais. Claro está que não nos compete censurar os infelizes administradores, mas sim lamentá-los, tendo em vista que eles volverão ao proscênio terrestre para recolher os calhaus e pedrouços que deixaram aguardando-os, vestidos de dor e merecendo compaixão, ou, quiçá, irão expungir a culpa em dimensão inferior à terra, que desonram e agridem com a sua indiferença e crueldade. Como sempre, os instrumentos de que nos utilizaremos nas atividades desenhadas pelos nossos mentores serão sempre aqueles que se encontram no Evangelho de Jesus: o amor, a bondade, a compaixão, a esperança, a caridade. Não fomos eleitos para o reproche, a reclamação nem o revide, e sim para a compreensão e o sentimento de solidariedade em qualquer circunstância e condição. Muitas armadilhas nos esperam. Situações complexas e embaraçosas estarão à nossa frente. No entanto, em todos os momentos o Senhor estará amparando-nos e inspirando-nos a melhor diretriz. Em nossa programação, seremos convocados a momentos muito difíceis. No entanto, confiando em Deus, não tombaremos na tentação de resolver todas as dificuldades, compreendendo que as leis se cumprem conforme foram desencadeadas por cada um. Nas atividades de socorro dos obsessivos, deixemo-nos compadecer pelos sofredores, sem esquecer, no entanto, os mais infelizes, que são aqueles que permanecem dominados pelo ódio prolongado, sem qualquer momento de paz, havendo-se tornado sicários. Na condição de terapeutas espirituais, junto aos nossos irmãos, igualmente desencarnados, a compaixão em relação à sua desdita deve ser uma normativa que nos impedirá de sintonizar na faixa de sua ira e da sua crueldade. Embora usando de energia em relação aos espíritos odientos, Jesus deles se compadecia sempre. Desse modo, uma das pautas essenciais da nossa excursão é o socorro à instituição ameaçada e o atendimento aos novos viajores da indumentária carnal, que se apresentam originados de outra dimensão para grandes mudanças que se vêm operando e que se farão mais rápidas e volumosas. Orando e deixando-nos embalar pela canção das bem-aventuranças, conseguiremos desincumbir-nos a contento do compromisso que nos está sendo confiado. Nesse momento, pausou e generoso, solicitou aos irmãos Eurípides
que proferisse uma prece de gratidão a Jesus, o que foi realizado com inovidável emoção, assinalando o dia seguinte para que rumássemos, ao entardecer, na direção da Mãe Generosa, nossa terra querida. E assim nós encerramos o capítulo 3 com uma orientação muito bela e muito significativa sobre o que vamos enfrentar nesse processo de transição planetária e o nosso papel envolvido em muito amor para podermos participarmos dela.